Você não veio vender nada para mim aqui não, né? O Caleb Tavares, bom dia. Não, porque a venda tem que ser indireta, né, William? Essa é a primeira questão aí. Caleb Tavares é o nosso convidado especial aqui na sessão Personalidade do programa William Barbosa. Ele que é um jovem gestor comercial e escritor também agora. Sim. E vendedor, né? Sim. Eu estava conversando com ele fora do ar aqui, eu falei, você deve ser um baita de um vendedor, bicho. E a gente já trocou uma ideia e tal. Caleb, seja muito bem-vindo ao programa William Barbosa, é uma honra tê-lo com a gente aqui. Muito obrigado, é uma satisfação enorme aqui conversar com você, estar no teu programa e levar um pouquinho de conteúdo para os nossos ouvintes aqui. Muito obrigado. Ele já me deu uma aula aqui, viu, professor Ricardo? Todo mundo é vendedor, né, Caleb? Uns são melhores, vamos dizer, tem mais, se dá melhor, e Sim. outros menos, mas acho que todo mundo tem uma veiazinha de vendas, né? Sim, porque qualquer negócio depende de vendas, né? Os negócios acontecem quando uma venda acontece, né, William? Então, claro que existem alguns mitos, né? Não dá pra gente acreditar que vendas ou quem quer ser vendedor precisa ser extremamente carismático, extrovertido, falante, com uma boa lábia. A boa comunicação ajuda, mas hoje o profissional de vendas precisa ser capacitado também, né? Se você estudar, se você buscar estudar vendas como qualquer outra profissão, se busca estudar e tem os seus princípios e protocolos, com certeza você terá sucesso na carreira de vendas também, né? Na sua infância, você já tinha essa quedazinha para vendas? Aí já tentava levar um papo nos amiguinhos ou não? Isso começou cedo, viu, William? Realmente, porque o meu pai via esse potencial. Aliás, ele foi o primeiro que plantou essa semente. E aí, para os nossos ouvintes aqui, eu diria que se você tem os seus filhos aí, plante sementes neles, porque o pai é uma grande referência, né? Quando você tem uma paternidade bacana e o pai começa a proferir palavras positivas e já olhar o potencial do filho e profetizar sobre o filho, é muito importante. Foi o que aconteceu comigo. Ele falou assim, olha, meu filho, você tem uma comunicação bacana, eu acho que você pode ser um bom vendedor. E ele, como muito simples, sempre olhava os vendedores e falava assim, ô filho, um bom vendedor, principalmente até de indústria, no mínimo vai ter um bom carro, uma boa casa e vai dar uma boa formação para os filhos. E aquilo ficava na minha mente. Aí a gente teve um momento difícil, ele saiu do emprego dele, estava trabalhando como vigia, mas a aposentadoria não dava, 3 filhos, e aí a gente começou a ter uma dificuldade financeira. Filho, pega os pães que a mamãe faz, muito gostosos, pega essa bicicleta aqui, uma barra forte, coloca uma caixa de isopor atrás e sai vender pães aqui para ajudar na renda da família. Isso com 14 anos. E um pouquinho antes tinha um representante comercial que era primo da família, que me deu um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. Um livro fininho, assim, de 100 páginas que eu devorei no final de semana. Ali, talvez no meio da minha carreira, surgiu a ideia do meu livro agora, né? Mas foi uma infância difícil, não passamos necessidade, mas tivemos momentos bem complexos. E a minha primeira experiência com vendas foi lá. E é lá que a dona Maria às vezes dizia assim, olha, ô Caleb, eu já compro na padaria o pão ali, eu não quero não, tal. Aí eu dizia assim, mas a senhora falou com a dona Joana ali da esquina? Ela já comprou meu pão. Aí, depois, estudando vendas, eu percebi que era a prova social, né? A famosa prova social, que é a primeira dica enorme aí, o famoso boca a boca. Se ela falasse com a Joana, ela falou com a Joana e depois ela... Rapaz, eu acho que realmente a Joana falou que esses pães da tua mãe aí são deliciosos. Manda pra mim. Aí depois teve o gatilho da escassez, que eu fui estudar e aí vi que a escassez. Então eu tinha, claro, mais uma fornada para ir pro próximo bairro, mas só tinha um pão na caixa. Eu dizia, dona Joana, a senhora vai perder? Tá quentinho, ó. É o último, hein? Gatilho da escassez. Então ali eu comecei a aprender de forma um pouco empírica, mas como a maioria dos brasileiros, né, William? Nós temos a fama do brasileiro, quando ele vai para fora, inclusive, é dessa resiliência, dessa persistência que nós temos por um povo que é criativo e que não teve tantas condições maravilhosas assim num país tão estruturado e que precisa se virar, né? Então foi mais ou menos assim o meu início. O brasileiro realmente, a gente tem que tirar o chapéu, né? Tem que tirar o chapéu. Tem as suas tiradas. Sim. Logicamente que nós temos aqui no nosso país também os golpistas, isso e aquilo, mas isso faz parte, desde quando o mundo é mundo, já tem esse tipo de gente, né? Sim. A gente tem que prezar aí pelos bons, os bons profissionais. Agora, a profissão de vendedor, Caleb, eu não sei se você concorda comigo ou não, eu acho que é uma das profissões ainda no mundo mais bem remuneradas, né? Sim, grandes vendedores fazem grandes fortunas. A área de vendas proporciona, inclusive, William, essa beleza que é você ser responsável pelos teus próprios resultados.
Então, quando você é comissionado, por exemplo, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. E ponto final. Eu conheço representantes comerciais que têm renda hoje de R$100 mil por mês, num escritório de representação, claro que daí já é mais estruturado, com 5, 6 funcionários, mas com receitas muito pujantes, oriundas das vendas, né? Então, ou você realmente vai ser um representante comercial, vai ser um vendedor de uma empresa, ou você depois vira empreendedor e continuará sendo vendedor, mas vendedor da tua empresa, e não só de um produto específico, vamos dizer assim. Agora, eu não sei se é um engano meu, mas tem gente, por exemplo, que o cara, eu vou usar até o popular, ele só presta para vender. Ele vende bem, ele é fera, ele é o campeão de vendas, mas ele não sabe administrar. Tem muito disso. Tem disso também, Willy. E aí é onde entra a capacitação, que hoje em dia realmente aí é muito necessária. Por quê? Antes bastava você ter, né, a personalidade que te ajudava com a comunicação, que aí você vendia muito bem. E aí, como a concorrência talvez em algum segmento era um pouco menor, você conseguia se virar. Hoje a competitividade é muito grande. Então, o profissional que não consegue administrar o escritório de representação dele ou as finanças dele, daqui a pouco ele pode chegar no cliente com um cifrãozinho de comissão nos olhos ali. E o cliente sente isso. Porque ele está desesperado, ele está endividado. Um pouco do que eu falo nas minhas palestras, né, e treinamentos, e quem me conhece sabe. O quanto meu pai também disse uma coisa muito simples, né, de forma empírica, mas, filho, você precisa gastar menos do que você ganha. E o que você conseguir poupar, você investir. Isso vai te dar segurança para você chegar tranquilo no cliente, sem precisar arrancar a venda dele só pela comissão, mas por servir ele bem. E que esse é o grande brilho da profissão, né, William? Atender bem, servir o cliente, sentir que ele fez um bom negócio com você, que se ele precisar de respaldo, ele tem em você, ele pode confiar em você. Esse é o brilho e a reputação do vendedor. Agora eu te pergunto, se ele estiver endividado, se ele não estiver administrando bem as finanças dele, e não tiver essa estruturação também no back, vamos chamar assim, né, ali na questão da vida pessoal dele, certamente o cliente vai sentir isso, certo? E tem aquele cliente, por exemplo, que o vendedor tem que tomar cuidado para não ser chato, né? É tipo, sim, eu sou um comprador, tipo assim, vamos supor que você vendesse óculos. Sim. Não é o caso. Sim. Eu ia falar para você, ô Caleb, eu quero um óculos assim. Se você trouxer 15, eu já vou achar que você é um chato. Exato. E tem aquele vendedor, eu quero uma calça jeans. Aí a pessoa traz coisa que não tem nada a ver. Exato. E fica, eu trouxe isso aqui também. Exato. Eu sou um cliente diferente. Eu pedi para você trazer isso aqui, para você experimentar. Exato. Tem esse tipo de cliente também, né? Com certeza, William. E aí eu vou te falar o seguinte, se você tem a possibilidade ali e a facilidade de comunicação, você já tem meio passo da venda. A outra é a capacitação. Dentro do que você acabou de dizer, nós falamos de ser um bom perguntador para ser um bom fechador de vendas. Isso que você acabou de dizer é quando ele não fez um bom diagnóstico. Quando ele chega... O vendedor. O vendedor. Okay. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Você já foi num shopping, chegou dentro da loja e o vendedor falou assim, olá, posso te ajudar? É uma pergunta fechada. Posso te ajudar? Vai responder sim ou não, sim. Certo? Okay. Agora, se ele chegasse assim, olá, eu sou o Caleb Tavares, como é que é o seu nome? William, o que você procura ou quais são os teus objetivos para você sair da nossa loja aqui satisfeito? É uma outra pegada. É uma outra abordagem, não é, William? Com certeza. Então, aí, quando eu te perguntei sobre os teus objetivos, ali eu já começo a fazer o diagnóstico. Aí eu já vou entender que você quer mais ou menos uma calça jeans assim, assado, e eu já vou trazer. A venda fica mais objetiva, fica mais suave, e você sairá satisfeito da loja, certo? Então... É tão gostoso quando você é bem atendido, né? Com simpatia, sim, com um sorriso. Sim. Uma outra abordagem também, meu caro Caleb, quando você pega o cliente chato, tipo sim, essa que sim, fazia a moça descer isso, tudo e não levava nada, como que você tem que agir? O primeiro ponto em vendas é que você não vai ter o produto para todo mundo. A primeira questão que você tem que pensar é, existe o perfil ideal de cliente para o seu negócio, né? Então, o bom vendedor treinado, primeiro ele sabe que vão ter clientes, entre aspas, chato mesmo, pela personalidade do cliente. Faz parte. Mas se ele estiver bem treinado, eu acredito que ele fez um bom diagnóstico. Primeiro que ele já não vai descer 15 calças. Porque quando ele... A não ser que o cliente foi conduzindo, mas se ele souber bem fazer o diagnóstico, ele já vai pescar qual é o objetivo daquela senhora. Porque até inclusive um ponto de fechamento, ele é o seguinte, o cliente muitas vezes tem dúvida em fechar.
a decisão de fechamento tem que estar em primeiro lugar no vendedor do que no cliente. Então, o cliente que chega muito em dúvida na loja, se eu não estou treinado para conduzir um diagnóstico bem feito com ele, a venda às vezes não vai acontecer, eu vou achar ele um chato, não vou ser assertivo e no final ainda não fechei a venda. Então, o ponto é fazer um bom diagnóstico. O que a senhora está procurando para eu entender e servir bem a senhora? Porque eu quero que a senhora saia satisfeita daqui. E aí, claro, se ela for, né, entre aspas, como você usou o termo, muito chata, eu vou conduzir a ponto de identificar se realmente nós temos o produto para ela. Porque às vezes nós não vamos ter. E lógico, mesmo que esse cliente ou essa cliente não é perfil ideal, o bom vendedor faz o seguinte: mas a senhora se sentiu bem atendida aqui, senhora Verônica? E ela fala: eu acabei não fechando com você por causa disso, daquilo. Então eu tenho certeza que a senhora vai entregar esse cartão aqui para todas as suas amigas que vão ter esse mesmo atendimento aqui na loja. Pronto, aí você está entendendo? Eu não posso não fazer a venda para aquele cliente, mas eu não deixo pedir indicação e ainda conseguir fazer com que ela divulgue o meu trabalho como vendedor, né? O vendedor não pode não ter cartão de visita, viu, William? É um ponto bem simples aqui. Ter, né? Tem que ter o cartão de visita, entrega e pede indicação, poxa. Eu acho que o professor Ricardo está acompanhando aí, professor? Eu estou acompanhando, eu gostei muito da técnica de abordagem, né? Sim. Inclusive, porque, assim, tem várias vezes que eu me imaginando aqui enquanto cliente, mas eu gostei muito da sua técnica de abordagem. Sim. Porque, assim, realmente me chamou a atenção, a maneira de e aí eu me vi como cliente. Já teve várias situações em que a pessoa me abordou. Eu queria comprar, mas a abordagem dela me pegou ilustrações que eu não queria comprar. A abordagem da pessoa me mudou o ponto de vista. Exato. Então, assim, já de cara, parabéns pela sua, que já foi de fato uma boa aula aqui. Que legal, obrigado, professor Ricardo. Porque para o empreendedor, né, que teoricamente está buscando ali melhorar as suas vendas, revisão de portfólio de produtos é crucial nos negócios, né? Revisão do portfólio, constantemente. E como é que eu faço? Justamente fazendo pesquisa com os próprios clientes. Ouvindo os vendedores, ouvindo a tua equipe de vendas que está sempre ali com o cliente. Tem algum concorrente que está vendendo alguma coisa que ele falou que é uma referência, que ele talvez comprou, é uma melhoria de produtos? Porque às vezes é só uma melhoria num produto que você faz e que você passa a vender mais. Porque existem duas formas de você vender mais. Existem as outras duas aqui que eu já comento, mas as duas principais estão na mão do comercial. Que é vender mais para os mesmos clientes, e aí vai toda uma questão de gestão da carteira de clientes, se eu tenho venda recorrente, quem que está inativando, quem não está, eu preciso saber se tem cliente que comprou no primeiro semestre do ano, nesse segundo semestre não comprou, ele já deveria ter comprado. Então, gestão de carteira de clientes para você vender mais para os mesmos clientes, e vender para novos clientes. E qual que é a terceira forma? Lançar produtos novos. Incrementar o teu faturamento com uma absorção de share, ou de mercado, né, de fatia de mercado, que às vezes o teu concorrente já tem um produto similar, que ele fez uma melhoria e você não fez essa melhoria ainda. Ou melhor ainda, o Oceano Azul, lançar um produto dentro do teu segmento que é disruptivo, que ninguém tem. Aí melhor ainda quando acontece isso. Mas veja que o Ratinho falou, olha, esse produto dele é bom. Mas olha esse outro aqui, que ele já é expert em fazer isso aqui, ele fez um melhor. Ele lançou uma atualização desse produto. Ele não ofendeu, é lógico, porque as pessoas até gostavam. E geralmente é isso mesmo. Né? Você vai naquele restaurante que o chefe começou... Você dá uma coisa melhor. Exato, começou com um cardápio e de repente ele foi melhorando e daqui a pouco tem pratos lá agora que já superam o que ele começou 5 anos atrás. Exato. Certo? Então, pegando o teu gancho aqui, também falando um pouquinho para o empreendedor ouvinte que está nos ouvindo aí, sobre essa questão da excelência comercial e da gestão comercial, né? Bacana. Bom, eu acho que nós vamos ter que convidar o Caleb Tavares já para uma próxima hora que quiser voltar. Legal. Porque não vai dar para a gente falar muita coisa aí a respeito de tudo que ele está fazendo. E o cara é vendedor, ainda bem que você não trouxe nada para vender. Bom, com relação ao seu livro, o Caleb Tavares, gestor comercial, escritor, grande vendedor, palestrante, depois de 20 anos de experiência, o que te motivou a escrever esse livro, né? O que o poder da sintonia da venda, esse é o título do livro. Exato. O que o poder da sintonia da venda tem de diferente de outros livros de vendas? Porque existem muitos por aí. Sim, existem muitos, Pois exato. não. O primeiro foi o impacto que eu tive naquele livro que eu falei para ti, O Maior Vendedor do Mundo. Início de carreira, um impacto de um livro de um menino cabeça dura da periferia que não gostava de ler. Fiquei refletindo, poxa, e se um dia eu escrevesse um livro também bacana que pudesse impactar esses jovens, né, os nossos ouvintes aqui com certeza têm netos, têm filhos, talvez queiram ir para a área de vendas.
como é que eu pudesse, né? O meu livro não tem 300 páginas, eu já aviso isso para facilitar um pouquinho para o brasileiro, tem 150 páginas ali, tranquilo. Mas por que ele é diferente, William? Porque ele é no formato de uma história. Tem técnica, as técnicas que eu comentei aqui, por exemplo, de abordagem, está lá no meio? Está, mas está no meio de uma história. E aí, para não ser uma biografia propriamente dita, eu criei um personagem chamado Caio Tales, para fazer referência ao Caleb Tavares. E a história do Tales é o menino da bicicleta, vendendo pães, e que se tornou diretor comercial de multinacional francesa e indiana. Então, essa jornada toda eu conto no livro. Então, ele não é um livro 100% técnico. Inclusive, os nossos ouvintes que nem trabalham com vendas, se for ler o livro, com certeza vai ter uma técnica ali de história que você vai querer saber o próximo capítulo. Por isso que ele é diferente. Porque senão, claro, todo profissional de vendas precisa sim ler livros de autores estrangeiros, de autores brasileiros, que são livros 100% técnicos, são livros difíceis de ler até um tanto chatos talvez, e precisa ler sim. Eu tenho mais de 200 livros em casa, tenho uma mini biblioteca. Só que quando eu pensei, poxa, tem livros técnicos tão bons, vou fazer um pouquinho diferente, vou contar minha história no personagem Tales. É por isso que... E a questão da sintonia da venda, aqui nós estamos numa rádio, então sintonia é a palavra que também fecha muito. Entrar na mesma frequência. Sempre quando eu vendia bem, que eu fui para São Paulo ser vendedor externo lá e comecei a vender bem, ganhar prêmios de vendas na Tigre na época, vinha essa palavra, eu entrei em sintonia com esse mercado, eu entrei em sintonia com a minha profissão, eu entrei em sintonia com o cliente. Aí criei essa temática chamada a sintonia da venda. Quero ler o seu livro, hein? Ah, bacana. Eu já teria trazido aqui se não tivesse imprimido lá na gráfica, mas eu vou trazer, tá? Isso aqui é promessa, e vendedor bom promete e cumpre. Então, vocês vão ter a versão de vocês aqui, William. Você vai trazer dois, porque também tem mais um grande leitor aí, que é o Ricardo. O Ricardo? Bacana. Então, já tocou. Eu não sou de fazer isso, hoje eu fiz, porque eu tenho certeza que realmente deve ser um livro maravilhoso aí. Legal. E você está provando aí ser um grande vendedor. Bacana. Ricardo, manda uma questão aí pro Caleb. Só, antes um comentário, que até o William perguntou, você não trouxe nada para vender, né? Senão eu já ia vendendo. Mas não trouxe nada físico, mas está vendendo conhecimento. Sim, Legal, que bacana. Uma pergunta, às vezes o vendedor, você comentou que ele tem que conhecer o produto, mas e se ele não se identifica com o produto? Como é que ele faz assim? Por exemplo, digamos que eu tenha que vender um produto que eu não gosto. Sim. Mas eu surgi uma oportunidade de ser vendedor e eu vou agarrar porque eu preciso do dinheiro. Como é que eu faço para vender esse produto que eu não gosto? Excelente pergunta, Ricardo. Sabe por quê? Porque esse daí é o terceiro pilar da sintonia da venda. Estar em sintonia com o produto que você vende e com a empresa que você trabalha. E aí eu diria para você, Ricardo, que esse período tem que ser curto. Porque, e aí eu vou dar um exemplo que eu dou no livro, inclusive. O teu pai fumava, por exemplo, e aí nada contra a questão de cigarros, quem quer fumar, tá tudo certo, né? São questões pessoais. Mas se o teu avô fumava, o teu pai fuma tal, e você não gosta, não se adaptou com a questão do cigarro. Você será um bom vendedor de cigarros, por exemplo? Dificilmente. Você não vai estar no exemplo que você deu. Vai ser mais difícil de me identificar com o produto. E está tudo certo, né? E quem vende cigarro, se você for fumar, for uma decisão sua, está tudo certo. Né? Ninguém vai contra isso. E aí, que fume o cigarro de quem está vendendo lá, que está entendendo bem. Está tudo certo. Mas se você não gosta disso, o que eu diria para você, Ricardo? Estude, seja um bom profissional para você escolher o produto que você se identifica. Porque aí a paixão será outra. Aí você vai vender com mais paixão. Então, entendo que às vezes você precisa, por uma questão de sobrevivência, vender um produto que você não se conecta muito, ou talvez uma empresa que você não tem uma aderência cultural, você não gosta tanto dos valores que aquela empresa tem, mas aí precisa ser pontual, precisa ser temporal. Aí você vai se tornar um excelente vendedor, acompanhando a sintonia da venda, por exemplo, né? E aí você, com certeza, depois... Tem uma frase de um ator americano que fala assim, seja tão bom, mas tão bom, que eles não vão poder te ignorar. Ou seja, as empresas que você se identifica e com o produto que você se identificaria, quando você bater na porta delas, eu vou contratar o Ricardo, poxa, olha aqui a reputação dele como vendedor. Então, precisa ter conexão sim com o produto, com a empresa, tá? E aí, se não está tendo, pontual. Tem muito vendedor, com todo respeito, sem querer generalizar, Sim. começa a falar coisa que não tem nada a ver com o que você está vendo, você Sim. precisa ser muito inteligente para entender. O que você acha desse tipo de vendedor? William, outra pergunta excelente, sabe por quê? Porque quando eu falo que você tem que estar em sintonia consigo mesmo, que é o primeiro pilar da sintonia da venda, é você não ser incongruente com os seus valores. Eu tive mais de 20 anos em multinacional, tive diversos momentos ali, Ricardo, que
A minha dificuldade era de olhar vendedores provocando lá ou indo para um caminho até mesmo de propina, de bola, de questões ali proibidas para quem quer ter uma reputação ilibada, e graças ao bom Deus e ao ensinamento dos meus pais que me passaram esse valor muito forte, eu não abri mão disso. Então, um outro detalhe também dentro da pergunta do Ricardo é, se eu sou um profissional de excelência, eu posso escolher as empresas que eu vou trabalhar. E aí eu vou escolher aquela que tem valores que o líder máximo não vai dizer assim, não, essa mentirinha aqui não tem problema, mente lá, aumenta lá, que daí vai vender e o importante é vender. Tá, mas e se eu faço venda recorrente? E como é que eu vou chegar no cliente depois de novo? Como é que fica a minha reputação? Então, o primeiro pilar da sintonia da venda é estar em sintonia consigo mesmo, justamente por isso. Porque eu vou me capacitar e vou estar em sintonia com a minha profissão para, inclusive, poder trabalhar em empresas que os valores coincidem com os meus e eu não vou precisar mentir, dar bola, entrar em questões de propina, entrar em questões que não são éticas e que depois lá na frente você pode se arrepender, porque eu falo muito também, William, que eu tenho muito orgulho da minha profissão e dizer, inclusive botei o Davi para vender paçoca na praça agora, foi uma experiência fantástica. Tem um vídeo no meu perfil aí, depois se vocês colocar lá, Tavares Caleb, tem um vídeo lá que eu mostro isso. Eu falo com muito orgulho da minha profissão pro meu filho. É o Davi, é o mais velho. Para vender paçoca, porque ele queria dinheiro, não sei o que, eu falei... Mais um grande vendedor aí. É aí, ó. E aí, as 2 vezes que ele foi com o pacote da paçoquita, já fazendo uma propaganda aqui que é a melhor que tem no mercado da Santa Helena, os 50 paçoquitas ali, ele vendeu os 2 potes, 100 paçocas, zerou o pote, zerou. E olha o que eu estou passando para ele, filho, a profissão do pai pode ser uma profissão muito importante para você, né, ter o teu sustento na tua família, mas que você vai deixar um legado, sem precisar mentir, sem precisar ludibriar o cliente, etc. Então, esse é o meu ponto em relação a essa pergunta. Show. Repito aqui, você já é convidado para uma próxima aí, muito em breve, tá? O Caleb Tavares, gestor comercial, escritor, está lançando o livro, já vai falar o dia do lançamento do livro aí. Você aborda a vida e a carreira, o Caleb, como algo assim que caminha com você. Sim. Como um vendedor, como que um vendedor poderia construir, ou pode construir, de repente, uma carreira assim de sucesso, logicamente sem perder a reputação e os seus valores pessoais, né? Agora há pouco a gente até falou do vendedor que aumenta, que mente, que não é o seu caso e de muita gente. O bom vendedor, a boa vendedora, William, precisa ter uma boa dose de ambição no sentido mais positivo da palavra e de competitividade. Porque se eu olhar um ranking de vendas, eu não quero estar lá como o último, eu quero estar entre os primeiros lá. Só que essa competitividade e essa ambição, elas precisam ser saudáveis para você não perder a tua reputação. Então eu já vi muito profissional de vendas querendo puxar o tapete do colega, ou passar por cima do colega, ou agir de uma forma manipuladora com os seus líderes para buscar uma promoção, para se tornar o supervisor, depois se tornar o gerente, passando por cima dos outros, ou às vezes aquele profissional de vendas que está num time e que não compartilha os seus conhecimentos. Ele é campeão, mas o time está perdendo. Ele é campeão isolado, mas o time não está conseguindo andar. Os colegas que trabalharam comigo vão lembrar que eu ganhei muitos prêmios de vendas. Toda convenção de vendas da Tigre, por exemplo, eu subia na convenção lá para pegar algum tipo de prêmio. Fui para Disney, fui para vários países com prêmios da Tigre. E usava... Por exemplo, fui campeão de mix-alvo, que era vender um determinado mix de produtos. O que eu fazia, eu compartilhava nas reuniões de vendas. E aí o pessoal dizia, pô, Tavares, você está entregando o... Você não ficava escondendo. Exato, você está entregando o ouro pro bandido. Eu falo assim, gente, que reputação que eu vou ter se eu encarar que os meus colegas de trabalho são bandidos? Eu acho que o cara que é bom na profissão não tem medo. Claro. Exato. Você não tem medo. Porque isso fazia com que eu fosse cada vez melhor, porque eu queria sair na frente. Eu queria compartilhar a dica, agora eu vou inventar uma nova dica. Empresa, né? Exato. E aí, várias vezes, eu fui campeão num determinado indicador, mas o meu time, dentre os demais times, foi campeão junto. Porque o gerente celebrava de que o meu campeão também compartilha as coisas. Isso é construir reputação. Isso é realmente você depois se orgulhar de eu não ter precisado usar táticas, vamos dizer assim, não éticas para crescer. E contei para vocês que saí de televendas na Tigre, gerente nacional de vendas e depois me tornei diretor comercial, fazendo esse tipo de questão. E é isso que eu conto na Sintonia da Venda. A temática da Sintonia da Venda está ligada a isso. Eu acho que o cara que é profissional, o cara que é um bom profissional na sua área, né, aqui no caso nós estamos falando de vendas, não tem que ter medo. Ele tem que mostrar o que ele sabe fazer. É isso aí. Lógico, vai ser elogiado, vai ser criticado, mas faz parte do jogo, isso. Mas vocês fazem isso em Curitiba. Aí eu virei pro cara e falei, cara, você está pensando que eu moro aonde? Você está pensando que eu estou vindo de onde?
Eu estou vindo de uma das cidades mais importantes do mundo e elogiada no mundo inteiro. Botei o time em campo e, graças a Deus, o período que ficamos lá, vencemos. Sabe o gancho que eu vou fazer para linkar com essa história que você acabou de contar agora? Eu falo isso na Sintonia da Venda, você acreditava piamente no teu produto e você foi protagonista. Isso é característica de bom vendedor também. Eu preciso acreditar. Peraí, não é porque nós, nessa época que talvez, né, claro, São Paulo tem o seu glamour por ser a maior metrópole da América Latina, mas nós em Curitiba temos produtos bons também. Olha esse radialista aqui, olha esse amigo do rádio aqui, que trouxe a equipe dele aqui, olha que excelência que essa equipe tem. Você acreditava no teu time, você acreditava no teu produto e você foi lá, mostrou e fez. Isso é ser bom vendedor também, viu? Então, fazendo um gancho aqui com a tua história. Mas eu acho que o bom profissional, você tem que, aonde você for escalado, onde você for jogar, onde você for mostrar, você tem que fazer a mesma coisa. Ou até melhor. É porque você tem paixão pela profissão, William. Quando a pessoa tem paixão pela profissão, ela faz com excelência. Ela não consegue não fazer, assim, meia boca, como diz o português, claro. Né? Agora eu quero aprender a vender com você, cara. Você deve... Tamo junto aí. Deve não, você é um baita vendedor. Que legal, bacana. Muitas essas técnicas, essas tiradas e esses argumentos aí. Show de bola. Bacana. E você, hoje você tem uma empresa sua? Como é que é? Não, hoje eu tenho uma vida executiva também, sou gerente comercial da Eulide, que produz painéis de lâmina de madeira natural. Inclusive, vou fazer uma pergunta para você, William. Em todo lugar que você entrou, que você sentiu aconchego, diz para mim, tinha madeira natural nesse lugar? Aconchego, lugar aconchegante. Foram poucos lugares que eu me lembro disso. Tinha, né? Tinha. Exato. Então a Eulide faz exatamente isso. Ela proporciona para o pessoal do moveleiro colocar um produto que é de lâmina de madeira natural para deixar esse ambiente mais quente e trazer mais vida para ele. Então agora você pode conversar com a tua arquiteta lá quando você tiver que fazer um novo móvel na tua casa, um painel da TV, você vai trazer vida para tua casa. E aí o melhor painel é o da Eulide, entendeu? Então a técnica que eu usei aqui, já para os ouvintes saberem aí, fazer imaginar. Eu fiz você imaginar um lugar aconchegante e terminei dizendo que você pode ter o teu apartamento com vida dentro dele, que é usar lâmina de madeira natural. Aí depois o produto da Eulide é só uma consequência, certo? Madeira natural, isso. O MDF hoje, quando você vai, né, nos nossos parceiros, por exemplo, um deles é a Rudegon, você vai ter lá o MDF, ele imita madeira, né, também produtos muito bons, mas se você quiser aquele mesmo produto, só que lâmina de madeira natural, é o produto que a Eulide faz hoje. Então, hoje a gente comanda a área comercial da Eulide nesse sentido aí. Depois você cobra o Caleb, viu, Ricardo? Diz aí, professor. O cara é um ninja das vendas. Percebeu. Baita vendedor. Bom, Caleb, você lança o livro que dia? No dia 25/10, lá na Livraria da Vila, no Parque Shopping Barigui, o Shopping Parque Barigui, né? Então é dia 25? Dia 25, na Livraria da Vila, no Shopping Parque Barigui, das 11 às 14 horas. Então é uma boa sugestão para você fazer um passeio naquele shopping que é muito bom, planejar almoçar com a família lá, depois à tarde passar no Parque Shopping Barigui, ali no Parque Barigui, que é muito bom, e aí ainda agregar uma ida à Livraria da Vila e receber uma dedicatória do Tavares lá, se você se interessou pelo tema. E tem uma... É um sábado, né? É um sábado. Por isso que O senhor vai, né, professor? Eu vou, com certeza. Já senti que o senhor vai. Agora, tem uma pergunta que eu não poderia encerrar o nosso papo aqui sem essa questão. Você doa 100% da rentabilidade do livro até o Natal para o projeto Sorriso Terapia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa e por que essa causa é tão importante para você, o que é o projeto Sorriso Terapia. Essa é a parte da entrevista que tem que cuidar para não se emocionar, porque quando eu falo disso aí o coração aperta bem, né? Eu sou pai de um filho atípico também, de um autista, o mais novo, o Miguel, e quando eu tive a ideia de lançar o livro, eu fiquei pensando, poxa, como eu poderia fazer para a rentabilidade desse livro também fazer uma ação social? E aí fui conversar com um amigo meu, Fábio, tal, ele falou, Tavares, tem uma instituição chamada Projeto Sorriso Terapia sem fins lucrativos, que leva alegria, que pega essas datas mais festivas e busca doações de brinquedos, de roupas e vai nos orfanatos com foco nas crianças autistas, porque o ideal do projeto também é mãe atípica. Eu fiquei pensando, poxa, o meu Miguel tem toda a estrutura que tem o amor do pai e da mãe em casa e já é difícil ser autista
ali por todos os desafios que tem. Imagina as crianças que, sem pai, sem mãe, ainda têm o desafio de autismo no orfanato. Aí eu falei, poxa, vamos abraçar esse projeto. Então aí toda a rentabilidade do livro vai ser dedicada. Agora dia 18, inclusive, ali em Piraquara tem uma ação no Dia das Crianças, de ida a esses orfanatos, levar essa alegria. Por isso que o projeto é Sorriso Terapia, né, de apoiar essas crianças. Então aí é aquele projeto que aperta o coração, porque a minha sensibilidade com crianças autistas já é alta. Imagina com quem não tem nem o amor de um pai e de uma mãe lá no orfanato, né? Então esse é o ponto aí. E você vai doar 100% do que for faturado com a venda do livro. Isso, da rentabilidade, né? Ele tem um pequeno custo e tal, mas a rentabilidade do livro, aí sim, até o Natal, de tudo que for vendido aí, logicamente que a gente já é um apoiador do projeto, então a gente vai potencializar esse apoio, né? Quantos anos tem seu filho? O autista tem 6, e o mais velho 9, o Davi. Curiosidade, tá? Sim. Como que é ser pai de uma criança autista com essa idade, 6 anos? É um desafio, porque quando um autista nasce, William, você passa as 5 fases do luto, né? Que é aquela questão da negação, depois da barganha, depois da depressão, e aí, por último, vem a aceitação, etc. O que acontece? O autismo, ele traz um desafio psicológico para a família muito forte, além da questão física, mas porque um autista, ele está bem aqui, de repente ele dá uma crise, né? Ele não tem o ponto da paralisia cerebral, por exemplo, que é uma outra criança especial, são diferentes, os desafios são muito parecidos, mas o autismo, ele traz uma carga emocional, psicológica muito forte para dentro da casa, né? E o que eu tenho usado muito? Primeiro, claro, a questão de você entender o propósito, depois que a gente passou pelas 5 fases do luto, porque o filho perfeito morre, entre aspas, e nasce o filho autista, certo? Por isso que você vive o luto como se estivesse perdendo um ente querido que você idealizou como perfeito, né? E aí, eu falo no meu livro também, por isso que tem toda uma, né, história mesmo, que o cordão de 3 dobras, né, que é a Juliana, eu e Deus, fez com que a gente tivesse esse cordão mais fortalecido para suportar agora todos os estudos que a gente tem que fazer, todo o carinho e toda a habilidade que você tem que estar na sociedade, olhando com os olhos tortos às vezes, porque o teu filho tem uma crise num restaurante, às vezes as pessoas não entendem, mas a gente vai superando tudo isso. E eu sou um ser humano hoje muito mais sensível e estou enxergando a vida com uma empatia muito mais forte para as famílias que muitas vezes são esquecidas, que são as famílias atípicas, né? Juliana é sua esposa? Sim, exato. Okay. Parabéns. Desculpa eu ter feito essa pergunta. Não, tranquilo. Até para a gente conhecer também. Eu falo com orgulho, não tenho nenhum problema quanto a isso. Para mim, isso é uma causa, inclusive, viu, William? É uma causa. Pois não. Professor Ricardo, mais alguma coisa para o Caleb Tavares, gestor comercial, escritor, professor, palestrante? O cara é fera. O cara é muito fera. Então eu quero só desejar parabéns. Realmente você está vendendo conhecimento aqui, né? Mais do que qualquer produto físico. Parabéns, realmente, que o seu projeto siga adiante. Que legal. Obrigado, professor Ricardo. Valeu. Caleb, eu só posso continuar te desejando toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe sempre, você e a sua família. Amém. E que você continue levando a sua mensagem, as suas técnicas e ensinando muita gente. Às vezes o cara é vendedor, mas está adormecido, né? Com esse sorrisão seu aí, essa simpatia, que Deus tem muita coisa boa ainda pela frente aí na sua vida, bicho. Que legal, maravilha. Você já voou bastante, mas você vai voar muito mais ainda. Você é fera, muito bom, cara? Muito bom. Obrigado mesmo, William. Satisfação enorme estar aqui. Os ouvintes também, que Deus abençoe a todos aí. E se quiserem um pouquinho mais de apoio, com certeza fica o convite para a Sintonia da Venda. Então vamos repetir, dia 25 de outubro. Isso. Onde? Na Livraria da Vila, no Parque Shop Barigui. É o lançamento oficial do livro lá. Será uma satisfação recebê-los lá. Seu endereço nas redes sociais? Tavares, @, o Instagram, por exemplo, @Tavares Caleb com C e B mudo. @Tavares Caleb com C e B mudo. Exatamente. Ou se coloca Caleb Tavares no Google, com certeza já vai achar minhas redes lá. Legal, sensacional, cara. Legal. E tenho certeza que você está ajudando muitas e muitas pessoas, inclusive, que estão ligadas aí, acompanhando o programa William Barbosa.